Olá! Discutiremos a seguir a atuação do Estado no enfrentamento aos problemas contemporâneos quanto à educação, à saúde, à assistência social e à segurança alimentar. O último tópico, políticas públicas de trabalho, emprego, e geração de renda, será objeto de discussão no próximo vídeo, tá ok? Então vamos centrar nossa atenção nesse momento nesses três tópicos: educação, saúde e assistência social e segurança alimentar, tá? Em relação à educação propriamente dito, muitas mudanças ocorreram nas primeiras décadas do século XXI em relação à educação. Dentre elas, a quase universalização do ensino fundamental. Ainda assim, persistem problemas como a qualidade do ensino, da gestão escolar, das desigualdades nas condições do acesso e permanência das crianças e jovens na escola e também nas universidades. Uma dessas mudanças foi a ampliação dos anos de escolaridade, que foi de 8 para 9 anos. Logo, a organização do ensino fundamental tem uma organização atual da seguinte maneira: o intervalo do primeiro ao quinto ano, denominado Fundi 1 ou Fundamental 1, e do sexto ao nono ano, denominado Fundi 2 ou Fundamental 2. Outra mudança substancial na educação brasileira, aí dos anos 2000 para cá, é o ordenamento da educação básica para o intervalo dos 4 aos 17 anos de idade, portanto compreendendo a pré-escola, o ensino fundamental e o ensino médio. Em relação à educação infantil, é organizado da seguinte forma: se desdobra lá em creche, período que se estende de 0 a 3 anos de idade, e pré-escola, entre 4 e 5 anos. Mas somente a pré-escola é obrigatória. Veja, nós não falamos antes que a educação básica obrigatória vai dos 4 aos 17? Pois é, do 0 aos 3 não é necessariamente obrigatória, mas de oferta do município. É prerrogativa do município estar fazendo esse tipo de oferta. Tá certo? Certa vez na ONU se discutiu que o lugar da criança é junto aos pais nos primeiros anos, do 0 aos 3 anos. E é claro que isso tem toda uma compreensão econômica por detrás. Não é simplesmente porque nos países em desenvolvimento isso aí é uma preocupação com a afetividade da criança só. É uma preocupação com a dimensão do investimento que o município vai fazer, que o ente federado vai fazer em relação à educação. Então, nesse caso, um discurso que diz que a criança tem que ficar somente com os pais não leva em consideração as condições históricas do trabalho, não é? Então, à medida que todo o processo de trabalho vai se constituindo, é claro que a adequação das famílias da relação com o trabalho tem que ser outra. Então, fica aí uma preocupação grande, porque muitos pais com filhos pequenos, de 0 a 3 anos, acabam tendo necessidade de colocar os seus filhos nas escolas e não tem vaga para todo mundo, não tem investimento das prefeituras municipais em relação à quantidade de ofertas de vagas, ok? Então, nós temos aí um primeiro gargalo, ou seja, não sendo obrigatória, as justificativas para a expansão das creches são inúmeras. Para a não expansão das creches são inúmeras, pois, como se sabe, cada um dos entes governamentais tem uma atribuição quanto ao atendimento educacional, E cabe aos municípios atuar prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Mas veja, se dá conta por conta da educação básica dos 4 anos, novamente, dos 0 aos 3, fica aí uma preocupação grande. Só para a gente relembrar, o que cabe a cada um dos entes? A União, os estados e os municípios, como já falamos, A União cabe organizar o sistema federal de ensino, financiar as instituições federais, bem como apoiar técnica e financeiramente, de forma supletiva e redistributiva, as instituições estaduais, municipais e também do Distrito Federal. Aos estados, cabe atuar prioritariamente no ensino fundamental e no ensino médio, e aos municípios, ensino fundamental e educação infantil. As receitas de impostos devem caber no orçamento de cada ente
para fazer o enfrentamento dessas necessidades, porque são necessidades previstas tanto na Constituição quanto na LDB e também nas diretrizes curriculares nacionais, não é? A necessidade de reverter os impostos para se aplicar na educação como uma política pública social, uma política necessária para atendimento às demandas populacionais. Então, cada ente tem uma responsabilidade. Nunca menos de, a União nunca menos de 18% resultante da receita de impostos e contribuições sociais. Mesmo para os municípios, existe uma porcentagem especificada. Para a União, 18%, para os estados, 25% da parte dos estados e 25% da parte dos municípios também, resultantes, além das receitas de impostos, dos repasses da União, não é? Para os estados e também o repasse dos estados para os municípios. E essa aplicação toda deve contribuir para que o município, para que o estado, para que a União deem conta da atribuição de cada um frente às suas responsabilidades com o Estado-nação chamado Brasil. Mas até então, tudo bem. Nós temos dado conta? Quanto tempo nós vamos levar ainda? Será que tem pouco investimento no Brasil? Alguns dados recentes mostram que nós estamos crescendo com as aplicações em relação à educação, considerando anos anteriores. Mas ainda assim, com relação à quantidade da oferta e à qualidade da educação que se desenvolve, existe aí certa preocupação, porque nós não temos atingido algumas métricas importantes. Nós temos até atingido índices do IDEB, mas a que custo? Quando se diz que grande parte dos brasileiros, ou uma parcela significativa, está assim contingenciada a ser analfabeto funcional. Vamos voltar um pouquinho. Com a LDB 9394 de 96, foram estabelecidas várias obrigações entre os entes federados, dentre eles o regime de colaboração. E também foi especificado o gasto mínimo por aluno, né? Da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, né? E do ensino superior também, e dos ensinos profissionalizantes. Além disso, todo o sistema do Ministério da Educação, através de suas secretarias, deveriam formular programas e projetos para consolidar métricas para atingir uma educação de qualidade e com inclusão social, a partir da Constituição de 1988 e também da própria LDB de 96. Destaca-se o papel do INEP na elaboração e gerenciamento das avaliações externas, para se trabalhar, né, para se verificar qual é o nosso grande problema e aí atender às necessidades básicas dos brasileiros com relação à sua proficiência dentro do nível educacional. E aí ao INEP caberia cuidar das avaliações externas, né, do quanto o nível de proficiência dos alunos em todos os níveis de educação estavam ou não sendo alcançados. Exemplo disso, de obrigações do INEP, né? O censo escolar, o censo superior, avaliação dos cursos de graduação, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, que é o SINAES, o Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, Exame Nacional para Certificação de Competências, Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, SAEB, Avaliação Institucional, Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, né? Quando nós falamos lá do Exame Nacional para a Certificação de Competências, de competências de educação de jovens e adultos, né? É o chamado ENSEJA. E o ENSEJA vai ser importante porque aqueles que foram ao longo do tempo fazendo algumas disciplinas em nível de ensino fundamental e ensino médio poderão agora receber a certificação para dar continuidade aos seus estudos. Quantos sistemas de avaliações externas aí? Quantos sistemas de avaliação, não é? E aí? O quanto nós estamos progredindo efetivamente quando se pensa nesse sistema de avaliação? Vamos pensar lá
período de 2001 a 2010. Nesse período, foi elaborado o primeiro Plano Nacional de Educação no Brasil, não é? É claro que ele foi pensado em outros momentos, mas efetivado mesmo foi nesse período, começando no governo do Fernando Henrique Cardoso e adentrando o governo do Luiz Inácio Lula da Silva. Nesse período, o Plano Nacional de Educação é estabelecido de uma forma que a sociedade quase não participou, não é? Então, a representatividade dos segmentos sociais foi nula ou mínima. Nesse caso, pode-se dizer que foram elaboradas metas e estratégias a serem alcançadas, mas com uma mais vontade de que a situação numérica da educação melhorasse, do que propriamente um diálogo com a população para se saber algumas preocupações básicas, né, que deveriam ser atingidas, ok? E aí, os investimentos não seguiram os discursos e nós vamos ter a finalização desse Plano Nacional de Educação muito aquém daquilo que se previu em nível de atingir as metas, os percentuais das metas que foram pensadas. Em 2007, já no governo Lula, por conta de 3 decretos presidenciais, cria-se o PDE. Veja, o PDE é no meio do PNE de 2001 a 2010. Em 2007, 3 decretos presidenciais de Lula, né, criou o PDE, Plano de Desenvolvimento da Educação, né, e previa exatamente atingir alguns scores da educação brasileira, porque numa avaliação preliminar sabia-se que o Plano Nacional estava muito distante de ser atingido e não poderia se romper com o Plano Nacional de Educação e se colocar uma política nova, mesmo porque o Plano Nacional estava se constituindo uma política de Estado e não mais uma política de governo. Mas vem cá, Lula então coloca o PDE. E no PDE, é justamente no PDE que uma outra métrica é colocada para avaliar a educação brasileira. É o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o chamado IDEB, à luz do que vinham fazendo os países capitalistas. Portanto, há uma aquiescência quanto à avaliação. Esse índice varia de 0 a 10, levando em consideração, né, o grau de proficiência, o fluxo escolar, né, e a sua previsão nessa variação de 0 a 10 pontos para serem atingidos pelas escolas, pelo alunado brasileiro, era para se chegar até 2022 alcançar-se a nota 6. Ok? Em muitos municípios e muitos estados brasileiros, essa nota já foi alcançada e até se passa da nota 6. A grande questão ainda que permanece é o que significa isso? Porque muitas vezes se educa os alunos para ir bem nos exames e não para aprender propriamente dito. Aí é um outro problema sério quando se pensa na educação brasileira. Nesse governo ainda, no governo Lula, cria-se Fundeb, Fundo de Desenvolvimento e Valorização do Magistério da Educação Básica, em 2006. Alargam-se as demandas pela reorganização educacional. Assim, algumas questões não resolvidas aparecem, não é? E aí a gente vai verificar que isso vai realmente desfavorecer algumas planificações, porque são questões muito sérias, questões estruturais que revelam como a realidade brasileira se apresenta. Por exemplo, o índice alto de analfabetos, propriamente ditos, que ainda está no patamar de 3% da população, conforme dados do INAF e do Instituto Paulo Montenegro. Isso, da criação do IDEB para cá, essa é a situação. Veja, em 2006 foi criado o Fundeb para fazer vazão, para atender melhor a educação brasileira, para que existisse um fundo contábil que fosse direcionado simplesmente à educação. Ainda assim, nos dias atuais, de 2006 para os dias atuais, nos dias atuais que eu digo para vocês, olha, patamar de 3% da população analfabeta propriamente dita.
23% hoje, 2018, são analfabetos funcionais. Em relação à educação superior, mas começou tudo aí bem, toda essa planificação, né, com grande ênfase no social no governo Lula. Não se pode deixar de citar esta questão. Em relação à educação superior, ainda que programas como o ProUni, novos financiamentos como o FIES e políticas de inclusão acontecessem, né, existe um contingente considerável de brasileiros em fase de estudos fora da educação superior. Isso acontece por quê? É claro que há que se pensar numa melhor organização e distribuição dos recursos para a educação, mas ainda pensa-se que o repasse dos recursos públicos para as instituições privadas não seja o caminho adequado para se resolver a situação de inclusão do aluno à educação superior, à educação básica, não é? Principalmente esse repasse quando se pensa em coisa pública para coisa pública, não coisa pública para coisa privada, para a instituição privada. Aí é um outro problema. Aquela pergunta que nós fizemos antes, não é? Por que a grande parte, esse considerável contingente ou quantidade de alunos brasileiros em fase de estudo está fora da educação e educação superior também? Né? É claro que são exigências do novo mercado de trabalho e também porque não tem vaga para todos. Ora, não é? Não são todos que recebem a oportunidade de um financiamento educacional ou vagas via ProUni. Não é? Então, há um problema a ser resolvido, um problema de hoje, que começa em governos anteriores, mas que se adensam para a gente poder pensar, né, oportunidades sociais. E não em políticas focalizadas, como nós tivemos no governo da Dilma, mesmo as políticas de ações afirmativas, quando se diz assim que elas avançaram bastante no sentido de inclusão do negro, do indígena, do quilombola, dos alunos com necessidades especiais, mas principalmente do negro. Se pensar o contingente de negro que está fora, de negros que estão fora do sistema, é assustador, não é? Se a Universidade Federal se propõe a incluir uma porcentagem de 20, 30, 40, até 50%, se pensa qual é o contingente que está fora e não tem oportunidade alguma de ao menos chegar ao ensino médio da população negra, e quanto mais chegar ao ensino superior. E dos que chegam ao ensino superior, quantos permanecem e concluem propriamente o curso? Grandes problemas a serem resolvidos. Problemas contemporâneos e problemas sérios que devemos levar em consideração sem dúvida alguma. Outra questão importante, agora em relação à saúde, né? Uma dimensão importantíssima. Sobre a saúde. Na Constituição de 1988, o direito à saúde é inscrito como dever do Estado e, por meio da reforma da saúde, foi criado o Sistema Único de Saúde ordenado em níveis de atenção, que são a atenção básica, a responsabilidade dos municípios, e atenção de média complexidade, de alta complexidade, responsabilidade dos estados e da União. Entretanto, pergunta-se se o SUS garantiu e garante mesmo a universalidade, a integralidade, a equidade no acesso da população em níveis de atendimento de suas demandas. Será que isso acontece de fato? Não é? Certa vez eu estava ministrando algumas aulas num curso de medicina numa universidade no Mato Grosso do Sul. E a gente estava colocando que, de que maneira, então, o sistema poderia ser melhor estruturado. Do ponto de vista logístico, diziam os nossos alunos da medicina, o SUS funciona bem. A questão é que somente a logística, somente o racional, não é suficiente para dar vazão, porque o racional também precisa de instrumentos e estratégias para ser efetivado. Né? Precisa-se de encaminhamentos com relação às demandas populacionais, de quantidade, de qualidade da população, de presença, de proximidade. Portanto, às vezes, a planificação está um pouco distante do acolhimento da realidade.
né? Então, quando se pergunta que se o SUS garante mesmo a universalidade, integralidade e equidade no acesso da população em nível de atendimento, estas questões não podem passar sem uma atenção especificada. É complicado a afirmação positiva quando a gente fala assim, não, ele garante. Se logisticamente houve mudanças na organização do atendimento da saúde no Brasil, o mesmo não se pode dizer da aplicação efetiva dos recursos à saúde em número e qualidade em todo o território nacional, de uma maneira que atendesse e atenda a toda a necessidade de todos os brasileiros. Se é assim, se é verdade o que eu estou dizendo, basta a gente olhar um pouquinho aí para o norte ou para o nordeste, ou mesmo aqui no sudeste ou centro-oeste, o sul, né? E a gente vai verificar que grande parcela da população ainda não é acolhida pelo Sistema Único de Saúde da maneira adequada, da maneira com a universalidade e com a integralidade necessária. E ainda existem, né, os programas, como o Programa Saúde da Família, o PSF. O grande comprometimento, né, desse programa, que é um programa bom, né, um médico que se aproxima das famílias, atendendo a necessidade, principalmente das periferias e das famílias rurais. Mas é o médico que sai da universidade, na zona urbana, e se desloca para outros lugares mais remotos. Aí que tem um problema sério, né? Em relação ao PSF. O grande comprometimento está nos altos índices de rotatividade do pessoal. Isso compromete o vínculo entre profissionais e pacientes. Este aspecto é fundamental na concepção do programa. A proximidade, o grau de confiança no profissional para se tratar a saúde, para se encaminhar às grandes questões de ausência da saúde ou a doença propriamente dito, né? E isso precisa ser resolvido. Ademais, nós vamos ter aí grande parte da população desassistida por conta da falta de um plano de saúde bom, já que a saúde boa mesmo entre aspas, aí, é aquela que você tem condições de ter acesso e com certa celeridade, mas a educação, a saúde que se aplica a atendimento às demandas populacionais mais carentes, ela não tem tido uma inversão de esforços, tanto da parte do Estado, quanto, da parte do Estado, quanto da cobrança da própria população. Os movimentos, eles são muito fragilizados, muito arenosos, e precisaria haver uma força maior para a gente poder mobilizar e atingir alguns patamares importantes, né? Para reverter um pouquinho essa espécie de lacuna que existe entre a projeção da política e a sua efetividade quando se pensa em saúde. Para uma realidade no Brasil de que mais de 70% não tem plano de saúde particular em dados atuais, estamos longe de atender bem e com qualidade a população brasileira em relação à sua saúde. Não é? Se lá atrás nós falamos que estamos longe de atender a qualidade da educação esperada, para a gente poder atender a população brasileira, e os números aumentam, porque 70% não tem plano de saúde particular. Não é? E agora, com o discurso neoliberal, para que o Estado não mais dê conta de alguns padrões de proteção social, muitos dos recursos vão sendo colocados à margem em relação ao atendimento à saúde. E quem vai pagar é o mais carente, certamente. Nem todos estão no mesmo patamar, nem todos podem pagar um plano de saúde, né? E aqueles que pagam hoje, os planos estão subindo tanto, né? Estão no patamar de aumento tamanho, né? E isso chancelado pelas próprias agências de saúde no Brasil. Muitos estão migrando dos planos de saúde particulares para os planos de saúde públicos. Então, o que hoje se fala em 70%,
que são atendidos pela saúde pública vai aumentar em curto espaço de tempo, porque muita gente que hoje paga o plano também não vai ter condições de atender esse tipo de benefício daqui a um tempo curto. Outra dimensão importante nós tratarmos, né, a partir do material que a gente está desenvolvendo com vocês, é a assistência social e a segurança alimentar. Ora, assistência social é importante, principalmente no contingente de pessoas que não têm condições de manter um nível, um padrão necessário de vida, não é? Com relação à alimentação, com relação ao vestuário, com relação ao teto, com relação ao ir e vir também. Mas somente a partir da Constituição de 1988, a assistência social mesmo para atendimento dessas demandas torna-se uma política de Estado. Atualmente, a política de assistência social e parte da política de segurança alimentar estão sob a coordenação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o MDS. Esse ministério, dentre outras, tem as seguintes atribuições, né? Ele deve coordenar o Programa Bolsa Família, PBF, o Sistema Único de Assistência Social, SUAS, diversos programas afetos à segurança alimentar e nutricional através da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, né, que é a CESAM. E a questão que é transversal aos programas desenvolvidos pelo Ministério do Desenvolvimento Social é que somente por parcela da população é selecionada para receber tais auxílios, enquanto grande parte da população, não é? Grande parte da população necessitada, ainda que buscassem tais auxílios por via judicial, não é contemplada. Não tem dinheiro para todo mundo, é o grande discurso. Ora, a questão de levantar critérios, de estabelecer relação de causa e efeito, de desenvolver programas educativos de geração de renda, esta é uma questão importante que deve estar atrelada aos programas sociais de atendimento às grandes populações, sem dúvida alguma, não é? E isso, em certa medida, como vamos ver um pouco mais adiante, é feito, mas o que atrapalha bastante é a dimensão de priorização que se dá ao contingente que é desenvolvido ou destinado. No que diz respeito à segurança alimentar e nutricional, o MDS, o Ministério do Desenvolvimento Social, desenvolve outras ações que se incluem no programa Fome Zero através da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Exemplo, banco de alimentos, carteira indígena, cisternas, cozinhas comunitárias, distribuição de alimentos, educação alimentar e nutricional, programa de aquisição de alimentos, restaurante popular, consórcios de segurança alimentar e desenvolvimento local. E nos demais ministérios estão distribuídos outros importantes componentes de combate à fome, como a Política Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, o PNAN. Mas ainda assim, como problema contemporâneo, perguntamos: conseguimos resolver o problema do atendimento a quem tem fome? A quem tem necessidade de se atender à sua saúde? A quem tem necessidade de aprender a ler? Os programas nos garantem a efetividade do atendimento a quem precisa, principalmente, vamos pensar na fome agora, vamos pensar na alimentação, vamos pensar na condição do desassistido. O quanto estamos longe de buscar, como país, uma política que seja realmente mais próxima e efetiva do cidadão brasileiro. Vocês lembram que nós falamos antes que cidadania não se atrela simplesmente e linearmente aos direitos civis, políticos e sociais, mas a efetivação desses dentro das necessidades, dentro do plano da necessidade de cada um dos cidadãos. Essa é uma busca que nós precisamos efetivar e precisamos colocar isso
em articulação com todos os setores, com todos os ministérios, e que seja uma política de Estado e não uma política de governo. A partir desse momento, a gente pode começar a pensar em erradicar algumas questões que são desnecessárias e colocar outras como prioridade. A vida humana é prioridade, sem dúvida nenhuma. Por isso mesmo que, a despeito de todos os ventos do neoliberalismo, o padrão de proteção social é necessário, ele precisa existir. Nem todos dentro da sociedade que nós vivemos têm as mesmas condições, e aqueles que estão abaixo de ter as mínimas condições, eles também existem. Eles não podem ser esquecidos, eles não podem ser marginalizados. Ok? No próximo vídeo, a gente vai tratar um pouquinho sobre as políticas de geração de renda, de trabalho e de emprego. Até lá!